no finalzinho do programa, só para registrar aqui, já mandar abraço, que já estão ali, eles já estão no Instagram da TV, @TV Arapuã. O Raimundo Barbosa, um abraço, tá dando parabéns aqui ao Sérgio Queiroz. A Paty Cecílio tá dizendo sensacional. O Rodrigo Fonseca também tá registrando aqui. O Arthur Vitor, um abraço aí para vocês que estão acompanhando aqui também pelo Instagram. Se deixar aqui algumas perguntinhas, a gente faz aqui no finalzinho para o Sérgio Queiroz, tá? Essa postagem aí tá no Instagram da TV Arapuã, é o card, né? Chamando para a entrevista de hoje, tá? Eu tenho recebido aqui mensagens por WhatsApp também, enfim, mas fica difícil a gente não centralizar num local só. Doutor Sérgio, boas ideias para o Senado, ainda é possível? Que ideias são essas? Como é que você quer tocar nos paraibanos em relação a isso? Bem, uma das coisas é lutar, né, lá ou fora, isso eu já estou decidido, pelas candidaturas independentes no Brasil. Isso aí é algo que eu não tiro do coração. Uma outra coisa é a gente dar mais lógica à aplicação das emendas impositivas. Eu sei que isso é uma luta quase que invencível, mas o fato de um parlamentar ter emendas para aplicar, isso não significa que essa aplicação deva ser arbitrária. O fato de ser discricionária não deve ser arbitrária. Então, eu conto muito a história, não sei se já te contei, que eu estava como secretário especial de desenvolvimento social e um certo deputado chegou e disse, olha, eu quero colocar um CRAS na minha cidade. E aí eu olhei as condições técnicas, não, aquela cidade cabia um CRAS. E o deputado chegou para mim e disse, não, mas eu quero colocar 3. Digo, mas 3 é demais. Mas é legal. Eu digo, é legal, deputado, mas é imoral. É legal porque o senhor tem o direito de colocar essa emenda. Mas é imoral porque há municípios ao redor do seu que não tem esse centro de referência de assistência social. A gente tem que dar alguma regra para isso. A gente tem que trazer alguma regra para essa questão. Uma outra coisa é que o Senado precisa ser mais corajoso na contenção do Poder Judiciário. Então eu vejo um certo acovardamento dos senadores em trazer ministros para uma discussão, né, sobre os limites, né, desse poder jurisdicional que transborda, no meu entender, de um controle de constitucionalidade e se transformam em verdadeiros legisladores. Hoje é vergonhoso, os partidos perdem uma votação no Congresso Nacional e vão chorar nos pés do Supremo Tribunal Federal, porque não se adequam e não aceitam o jogo democrático. Tem coisa mais deplorável do que isso. Nunca se demandou tanto o Supremo Tribunal Federal para a questão de governabilidade do Executivo quanto nesses 4 anos. Então nós precisamos ter algumas contenções, alterações na Constituição que possam gerar tanto o equilíbrio entre os poderes, mas uma maior autocontenção desses poderes. Você acha que no caso do STF, o STF exagera e abusa da sua atividade e da sua atuação como poder no Brasil? E aí eu quero pegar um caso específico atual, que foi esse bloqueio, a decisão bloqueando o funcionamento do Telegram, do Telegram aqui no Brasil. Se você estivesse na cadeira de senador, você gritaria para que lado? O STF acertou? O Telegram precisaria se adequar ao Poder Judiciário brasileiro ou há aí um excesso, há aí uma censura que passa aí dos limites? Olha só, eu entendo que essas coisas devem ser tratadas pelo parlamento e não pelo judiciário. O parlamento tem que ter coragem de voltar projetos de lei e dizer, ó, as regras no Brasil são essas. Porque o parlamento representa o povo, Luiz. A gente está conversando aqui sobre pré-candidatura ao Senado, está todo mundo correndo aí para tentar se viabilizar como deputado estadual ou federal. Aí o povo vai, movimenta, e um outro poder agora vai legislar condições de como uma rede social funciona no Brasil. Então, eu creio que há um excesso, eu creio que há um avanço. É o que a gente chama no direito, eles se tornaram legisladores positivos, quando eles deveriam ser legisladores negativos, ou seja, eles deveriam avaliar as legislações, né, votadas de maneira ali justa e representativa pelo parlamento, e aí fazer as suas adequações. Mas isso é um movimento internacional. Esse movimento de agigantamento das cortes
supremas, é um movimento internacional e que precisa de muito debate sobre isso. Você falou em abuso e a gente trata, assim, há um debate sobre essa história do Telegram em relação à censura, mas recentemente um outro debate em relação à censura caiu no colo do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Foi aquela história de um filme, né, que tem aí o Fábio Porchat, o humorista Fábio Porchat ali como diretor. O filme ali tem uma cena, né, de pedofilia ou de, enfim, de simulação Luiz, de pedofilia. Diferente. Como é que aí eu queria perguntar, se você estivesse no Senado, que debate você estaria fazendo em relação ao Ministério da Justiça ter mandado sair o filme? Olha só, aí é um cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já existe lei sobre isso. Já existe um estatuto protetivo da criança e do adolescente, que não pode ser submetido a esse tipo de constrangimento. É uma liberdade que excede... Veja bem, é uma liberdade que se excede, é uma libertinagem o que fizeram, expondo crianças a algo que é contrário a uma legislação protetiva da criança. É diferente. Aqui o Supremo está minando uma rede. O Executivo foi cumprir, a partir do Ministério da Justiça, uma legislação vigente. É diferente. Em relação à sua atuação no mandato, você estaria no Senado defendendo que o brasileiro se armasse mais? Você é a favor do armamento no Brasil, que é uma pauta muito ligada a Bolsonaro? Eu acho que, veja bem, eu acho que isso não é uma pauta ligada a Bolsonaro, isso é uma pauta ligada às democracias consolidadas no mundo. Não há nenhuma comprovação de que democracias realmente consolidadas tenham aumentado o nível de criminalidade em razão do porte de arma. O que nós temos no Brasil é um discurso falacioso. Primeiro, se liberar a arma vai cair no crime organizado, na mão do crime organizado. Gente, o crime organizado está pegando arma que é traficada, não é arma registrada. Segundo, a legítima defesa é um princípio que está esculpido nas grandes cartas de direitos de toda a construção do Ocidente. Desarmar uma população que tenha condições técnicas e psíquicas de ter a posse e ou eventualmente o porte de arma é fazer aqui uma limitação a priori de uma liberdade que precisa, a liberdade, eu diria direito e diria o dever de se defender e o dever de defender a vida que está do seu lado. Agora veja bem, o uso ou não do armamento não é uma obrigação. Se a pessoa estiver dentro dos padrões e não quiser usar o armamento, não usa o armamento. A gente não está falando de obrigação de usar arma, mas do direito de fazer isso. Então, eu acho que isso transcende a questão de Bolsonaro. Isso é visto em grandes democracias do mundo inteiro, como os Estados Unidos. Aí pega um caso isolado de uma chacina que foi feita numa escola porque o cara tinha uma arma. E as chacinas que acontecem toda hora e todo dia pelo crime organizado no Brasil. Então isso não deve ser o parâmetro da nossa discussão. Eu acho que se a pessoa tem condições psicológicas, se a pessoa tem habilidade técnica, ela tem que escolher se vai ou não ter a arma. Eu não estou dizendo que ela tenha que ter. Ela vai escolher se vai ter ou não vai ter. Se estivesse no Senado, você votaria um projeto que legaliza a comercialização da maconha, como há em outros países no mundo? Meu irmão, eu trabalho com maconheiro já faz 25 anos. E eu sei o que essa droga faz na cabeça do cara. Eu sei o que são os danos do uso da maconha na cabeça de muita gente que perdeu, inclusive, capacidades de raciocínio lógico, que pensam de maneira lenta, famílias que se destroem, os passos, as escaladas da maconha para coca, para o crack, para o êxtase e para tudo mais. Droga já tem esse nome, é droga. A gente tem que se livrar de qualquer tipo de droga na nossa vida, inclusive do cigarro. Então, nós somos, e aí eu falo como pastor, nós somos templo do Espírito Santo, isso aqui tem que estar conservado são, com o pensamento, sabe, atento às questões da vida. O cara que fuma um baseado, ele ali já perdeu 30%, 40% da sua acuidade, por exemplo, auditiva, da sua acuidade visual. E se eu reduzir o debate para um projeto de lei que está no Congresso, está na Câmara, tem avançado nesse debate, que é só para o uso medicinal ali do princípio ativo da cannabis. Não, veja bem, já há normativos sobre isso. O que estão querendo é plantar maconha no Brasil, é outra história. Já há normativos sobre a importação das substâncias que são usadas de maneira controlada
por ação psiquiátrica. Veja bem, a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, eu tinha ascendência sobre a Secretaria Nacional de Prevenção e Apoio, né, exatamente às pessoas, aos drogaditos. Então eram 6 secretarias nacionais que eu coordenava. Então essa discussão feita por Dr. Quirino, que é secretário da Senapred, que cuida da prevenção, ele é psiquiatra e já há normativos regulando isso, mas o que se quer não é isso. O que se quer é a produção nacional, plantação. Imagina um país desse tamanho que não consegue nem guardar as suas fronteiras, pela extensão da fronteira, vai conseguir controlar a plantação de maconha, meu irmão. Então, aí esse projeto vai virar... você votaria contra? Contra. Esse está na casa. Contra. Sem medo e sem piedade. Agora, obviamente, como se tem normativo já do Ministério da Saúde sobre isso, né, que se faça uso realmente para os fins a que se propõe essas pesquisas iniciais que têm sido feitas, né, no campo da medicina e no campo da psiquiatria. Tá. Deixa eu pedir a produção aqui que selecione para mim, para eu não perder meu tempo aqui, selecione para mim uma pergunta daí do Telegram, do Instagram, para a gente fechar, quando a gente for fechar aqui nosso bate-papo, certo? No Congresso foi aprovado, o presidente já sancionou, mas eu queria saber, só para a gente entender, se Sérgio Queiroz já estivesse no Congresso, que posição teria ao projeto de lei que o presidente já sancionou, mexendo na tributação do ICMS nos estados, para, segundo o objetivo, reduzir o preço do combustível. Os estados, os governadores gritam em relação a isso, primeiro porque acham que não vai mexer em nada, não altera muito, e segundo, porque vai tirar recursos de outros investimentos. Sérgio Queiroz se posicionaria como nesse debate? Olha só, o sistema tributário do Brasil ele é muito complexo, ele é muito intrincado. Eu preferiria uma grande alteração, uma grande reforma tributária, como já se vem tentando há muito tempo. Mas olha só, nós estamos em uma circunstância em que o presidente vai, através do próprio parlamento, fazer essa alteração. O sistema tributário, ele não tem, digamos, ideologia, ele é número, ele é mais numérico, né? Ele mexe aqui, para ir aqui, nós temos impostos como, por exemplo, imposto de importação, IPI, em que as alíquotas são alteradas pelo chefe do executivo. A maneira de se dar um tratamento mais ou menos igualitário no Brasil, né, é essa legislação. Eu votaria a favor dessa legislação, eu não teria problema. Eu sei que gritas existem de todos os lados, e quando você fala, mas isso vai alterar muito pouco, até creio que nós precisamos lutar pela autonomia realmente do combustível no Brasil, né, com refinarias e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, criar-se aí uma regra mais ou menos igualitária no Brasil não é uma má saída, sob o ponto de vista da tributação. Sérgio, quem está nos acompanhando aí faz uma defesa ou sente na pele, vivencia e faz uma defesa LGBTQI+. Está olhando assim, olha, se Sérgio Queiroz for para o Senado, a gente perde ali uma capacidade de defesa de algumas bandeiras, porque ele será um voto contrário ou um voto a menos que nós teríamos. O que é que você diz para a comunidade LGBTQI+, se você for para o Senado da República? Você vai ser contra gay lá no Congresso? Meu querido, eu fui secretário também nacional de direitos humanos, eu cuidei da pauta, uma das diretorias da pauta LGBT. E a diretora, por escolha da ministra e por consenso com o Planalto, era alguém do movimento. Agora, existem pautas que podem ser comuns. Por exemplo, quando lá estava, nós lutamos por 2 pautas para esse segmento da sociedade. Combate à violência e também empregabilidade, especialmente para a população, né, travesti, que muitas vezes está na rua porque não tem um emprego. Então, como cristão, antes de mais nada, aquela escolha, embora para mim, né, eu tenha divergências no coração, ou aquele, digamos, aquele posicionamento social, mas eu não quero mal de ninguém, não. Eu quero que essa população viva feliz, que tenha emprego, que não seja agredida nas ruas, que não seja motivo, né, de agressão por religiosos fanáticos ou para extremistas skinheads. Esse povo tem que viver, nós somos
socialmente participantes da mesma sociedade. Agora, mas tem algumas pautas que são discutidas em Brasília, que elas dizem o seguinte: primeiro, a linguagem neutra, deixar de chamar aí não tem nada, todas e todos, irmão, todos. a gente vai, um banheiro para, enfim, banheiro eu não concordo com essa pauta de banheiro livre. Acho que a linguagem neutra é um assassinato à língua portuguesa, a toda uma herança que nós temos da língua portuguesa, que prejudica dislexos, que já têm dificuldades, que prejudica a linguagem em braille, que prejudica na intenção de incluir um outro segmento da sociedade é excluído. Tá? Bem, se você se identifica como isso ou aquilo, peça para ser chamado do jeito que você quiser. Agora, e eu respeito. Agora, você mudar todo um acordo linguístico construído desde o século XVI aqui no Brasil, por uma questão que, inclusive, você vê que é uma discussão de pouquíssimas pessoas que estão dentro dessa discussão. Respeito quem discute. E o gênero livre, e naturalmente o banheiro livre depois. E o gênero livre? Nasceu a criança, olha, não bota que é menino, não é menina. Eu acho um absurdo. Espera escolher lá na frente. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso é tirar da criança a possibilidade de viver uma vida mais leve desse peso decisório. Imagina um menino de 3 anos, de 4 anos, saber, não, eu não sei quem eu sou aqui. Isso causa muito mais confusão do que ajuda a criança. Deixa ficar maior de idade, gente. Deixem as crianças em paz. Ficou maior, escolhe o que tu queres. Ou afirma-te como tu queres. Então, vamos pelo caminho mais fácil para depois chegar nas complexidades da vida. Então, respeito, sim. Luta contra a violência, sim. Empregabilidade, sim. Direitos civis, sim. Mas mexer com aquilo que já está consolidado dentro da sociedade para um interesse ali de poucas pessoas, eu acho que não é por aí que a gente traz pacificação social. Tá aí, Sérgio Queiroz dizendo todas as verdades aqui e o que é que ele pensa no frente a frente. Eu queria agradecer a imensa quantidade de mensagens que chegaram aqui no Telegram. Naturalmente o horário aí já apertado, não tem como a gente fazer tudo. A produção selecionou uma pergunta aqui da Célia Soares, 75. Tá lá, Célia Soares, 75. Ela tá perguntando o seguinte: boa noite, gostaria de saber do pré-candidato se acaso ele for eleito, ele vai dar prioridade às leis que irão beneficiar as igrejas. Muito boa pergunta, Célia Soares. A pergunta da Célia, se vai dar prioridades às leis que beneficiam as igrejas no Brasil. E a segunda pergunta também do Ferreira Andrade: o que é que o pastor acha da candidatura de Sérgio Moro? Vamos lá. Eu acho que a defesa da laicidade não é a defesa da igreja, é a defesa da religiosidade do brasileiro. Inclusive daquele que escolhe religiões totalmente diferentes da cristã. A Constituição, ela fala que o Estado não tem uma religião, mas não fala que o Estado brasileiro é ateu. Fala que Estado é Estado, religião é religião. Então, eu sou um defensor ardoroso da liberdade de culto, da liberdade religiosa, mas não a liberdade dos batistas, não apenas a liberdade dos evangélicos, mas a liberdade de todas as religiões de expressarem as suas crenças. Então, eu acho que nós não podemos ter privilégios para segmentos religiosos específicos no Brasil, mas devemos ter, sim, a proteção dos lugares de culto, dos lugares religiosos, devemos ter a não tributação dos templos de qualquer natureza, como já está no sistema tributário nacional, já está na Constituição. Então, eu jamais acho que isso não é papel do cristão tentar benefício próprio. A política é o bem comum e não o bem do seu grupo. Religião, em geral, sim, devemos defender os princípios que guardam a religião. Candidatura de Sérgio Moro, eu acho precipitada, eu acho que Moro não faz o perfil de um gestor, eu acho que Moro tem suas grandes qualidades, como foi juiz da Lava Jato, né? Nós não estaríamos falando dessa polarização se não tivesse a Lava Jato no caminho. Mas acho que Moro, ele é um magistrado.
Você teve com ele como ministro Não, da Justiça? na transição, tivemos conversas, tivemos cerimônias juntos. Eu acho que Moro é o seguinte, Moro é um magistrado que deixou a magistratura, mas a toga não deixou o coração de Moro. Então eu acho que essa é a grande questão para o momento. Tá. Bom, Sérgio Queiroz, chegando aqui ao Já final. acabou, Já, uma conversa boa e correndo. Conseguiu me imprensar, não, né? Acho que não. Para fechar, como é que você tem? Hoje é dia 21 de março de 2022. O que é que você tem projetado aí para sua agenda e sua caminhada, o seu roteiro, o seu plano aí de prioridade? Primeiro vai escolher o candidato ao governo ou a candidata ao governo, vai fazer, enfim, como é que tá projetando Olha só, seus próximos a primeira passos? coisa, eu preciso viajar. Eu vou andar essa Paraíba. Essa semana eu vou fazer aí a BR-230, daqui até Cajazeiras, com algumas incursões assim lateralizadas, mas basicamente isso. E quero conversar com as pessoas, quero compartilhar as ideias. Acho que essa questão do governo, da escolha, vai ficar um pouquinho mais para frente, para a gente consolidar, porque de toda forma, trazendo agora um pré-candidato a governo, a gente vai ter que dividir as forças. Então eu prefiro ser essa pessoa que vai ser o bandeirante, que vai desbravar e depois vai trazer junto aí o grupo. Então, basicamente isso, Luiz. Eu vou andar a Paraíba, começo aí fazendo essas viagens, né? E também João Pessoa, investir na cidade, em comunidades, nos meus tempos livres, né? Que eu continuo ainda trabalhando em teletrabalho, mas estou trabalhando, tenho demandas de servidor público. Que bom que eu posso fazê-las de madrugada, à noite, de manhã, nos horários que eu tenho, cumprindo lá a minha jornada, mas vou sim. O meu momento agora é que as pessoas precisam conhecer minhas ideias. Tá aí, Sérgio Queiroz, pré-candidato ao Senado da República. Queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente, desejar boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Paixão além do som. É comunicação, é a fala. O rádio não é imagem, é imaginação. É criar cenários para quem não está vendo. E na voz de um comunicador, transmitir a informação através de sua visão do fato para quem não está lá. Rádio é assim, tem que dar e receber emoção. Na verdade, você tem ele em sua vida.